pessoa indicada para falar sobre felicidade? Eu seria uma pessoa feliz, bastante feliz, e como tal eu poderia falar de felicidade? Bem, quando no início da filosofia disseram a um célebre pensador, o senhor é sábio, o senhor é dotado de sofia, de sabedoria, tem um conhecimento extraordinário. Ele parou, ele pensou e ele disse, não, eu não sou sábio, eu sou uma pessoa que gosta, que ama, eu sou amigo da sabedoria. Eu sou um amigo sófos, eu sou um filósofo. Bem, eu posso dizer a mesma coisa em relação à felicidade. Eu não tenho sempre certeza que em todos os momentos eu seja a pessoa mais feliz do mundo. Mas uma das coisas que eu gosto ao debater o tema felicidade é que eu sou um amigo da felicidade. Eu quero ter uma vida cada vez mais feliz. Eu quero ser uma pessoa plena. Eu quero estar aqui com a certeza que a vida que eu escolhi, os caminhos que eu sigo, são caminhos que me conduziram à realização. São caminhos que me trouxeram até esse momento. E como tal, eu sou um amigo da felicidade. E aí vem o segundo ponto. Se eu não sou a pessoa mais feliz ou a pessoa plenamente feliz, eu posso talvez dizer que seja a minha meta. Eu sou o amigo. Mas felicidade não pode ser confundida, e esse seria o segundo ponto, com euforia. Se eu acho que ser feliz é ficar dando risadas, se eu acho que ser feliz é ficar gargalhando o tempo todo, isso sempre me remete àquela personagem do Coringa, do Batman, ou seja, alguém que tem uma doença que precisa rir a todo instante. Felicidade não se confunde com uma alegria esfuziante. Felicidade não se confunde a ficar dando gargalhadas uma atrás das outras. Felicidade é um projeto que vai ter seus altos e baixos e não significa propriamente euforia, mas em primeiro lugar eu ter certeza que eu busco, que eu quero, que eu estou construindo uma felicidade que torne minha vida significativa. Se eu falei que eu sou um amigo da felicidade e não sempre uma pessoa feliz, se eu falei que felicidade não se confunde com euforia, com risada constante, eu vou introduzir a terceira ideia. Felicidade não é o ponto que eu atinjo lá na frente. Felicidade não é o ponto final. É o que disse um pesquisador de Harvard, professor Shawn Achor, quando fez muitas e muitas pesquisas e dá um curso na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, sobre felicidade. Ele disse que é um erro eu dizer, por exemplo, se eu estou no ensino médio, eu serei feliz quando eu tiver o curso superior. Se eu tenho um apartamento de 1 quarto, eu serei feliz quando eu tiver um apartamento de 4 quartos. Se eu conheço apenas a minha cidade, eu serei feliz quando tiver viajado à Europa e assim por diante. Bem, eu não posso estabelecer felicidade como uma meta de futuro. Eu não posso dizer que a felicidade está lá na frente, no ponto de chegada. A minha vida, ela não é tão extensa. A minha vida não abrange tanta coisa que eu possa dizer, não, daqui a 30 anos eu serei plenamente feliz. O conselho do professor Achor, a partir de muitas pesquisas, não é só uma opinião, é muito mais do que isso, ele é um pesquisador do tema, é que a felicidade tem que ser o instrumental, o caminho, a base para eu atingir as coisas que eu quero. Então eu não estabeleço assim, eu, Leandro, especialmente agora em período de quarentena, serei feliz quando eu perder os 5 quilos que eu preciso perder. Para o professor Achor, isso é um equívoco absoluto. Eu não posso dizer que a minha felicidade estará lá, quando após essa quarentena eu voltar plenamente às minhas atividades e perder o excesso de peso que eu adquiri essas semanas trancado aqui em São Paulo. O professor Achor diria o seguinte, seja feliz. E em função dessa felicidade, dessa apreciação positiva e de metas claras, você é feliz porque pode perder o peso que você desejar. Logo, a felicidade não é o ponto final, mas ela é em si o caminho que eu estou percorrendo. O peso que eu quero perder agora já faz parte de uma meta
que implica felicidade. A língua que eu quero aprender, eu serei feliz quando falar perfeitamente inglês e francês. Não, isso pode levar anos. Eu sou feliz agora, nesse instante exato, em que eu decido que eu vou utilizar meia hora, 1 hora, 2 horas por dia para conseguir estudar línguas. Eu não vou ser feliz quando a minha renda passar de X a Y. Os estudos demonstram que a felicidade não acompanha o crescimento financeiro, no seguinte sentido: se eu ganho R$1.000, ao passar para R$2.000, não me torno o dobro de feliz. E ao passar para R$5.000, eu não sou tão mais feliz quanto a passagem de 1.000 para 5.000. É claro, a miséria absoluta, eu tenho insistido isso em palestras, não ter comida, não ter onde morar, ver seus filhos passando fome, não ter acesso a remédios básicos. A miséria absoluta é sempre geradora de infelicidade. Não é verdade que o dinheiro traga felicidade, mas não é possível ser feliz com fome, não tendo onde morar e vendo as pessoas que você ama se desesperarem pela falta de recursos. Então, a partir de um determinado patamar em que eu tenho minhas necessidades básicas atingidas, não é exatamente aumentar a renda que vai provocar felicidade, mas é ter dentro de mim a disposição para perseguir essa renda, de tal forma que eu consiga, através dessa meta clara que eu disse lá no início, de estabelecimento de objetivos claros, para os quais é muito importante dar o primeiro passo. Então, ao invés, se eu citei eu perder 5 quilos, o primeiro passo será perder 1 quilo. Ao invés de ganhar tanto a mais, o primeiro passo será ganhar um pouco a mais. Ao invés de ser perfeitamente fluente em inglês, o primeiro passo vai ser, lá sei eu, aprender alguns verbos irregulares em inglês. E assim, de passo em passo, e com muita alegria, porque eu estou cumprindo uma meta. Eu estou cumprindo um caminho e esse caminho me leva adiante. Então a felicidade não está em um ponto que eu imagino. A felicidade não está lá na frente, quando eu possa ficar supondo X e Y. A felicidade está na disposição de diariamente estabelecer o que eu quero. Então, o quarto elemento que eu vou introduzir nessa questão da felicidade é a ideia de protagonismo. É certo que ninguém será feliz se supuser, se imaginar que a sua felicidade dependa do que diga o presidente, o governador ou o prefeito. Ninguém será feliz se supuser que sua felicidade depende se as pessoas lhe cumprimentam bem durante o dia, ou se seu chefe ou se seu subordinado foi cooperativo, educado ou foi grosseiro. A felicidade é um protagonismo que depende de uma estabilidade interna. Claro que o mundo externo me afeta. É claro que muitas coisas negativas me angustiam. Esse é um momento que eu, Leandro, estou preocupado comigo, com as pessoas que eu amo e com o meu país sobre a questão do coronavírus. Esse é um momento que eu tenho muita preocupação também com o risco econômico que essa crise pode e já está trazendo. Porém, eu não posso ficar oscilando se o dia não tem sol, se alguém me disse uma grosseria. Eu tenho que incluir um protagonismo e uma capacidade interna que grandes filósofos como os estoicos diziam que é a base da felicidade, ou seja, uma estabilidade interna que não fique oscilando, passando para lá e para cá e tendo ideias de que o meu dia depende dos outros. Muitos desses bons filósofos que eu recomendo a leitura para vocês, Epicteto, por exemplo, Epicuro, ou então Marco Aurélio, ou então Sêneca, são filósofos que insistiram mais ou menos no mesmo ponto. A minha paz interna é minha e precisa apenas da minha decisão, que eu tenho a minha tranquilidade de alma. Eu atingi um equilíbrio interno que não vai depender do outro. Eu sou protagonista da minha vida. Ser protagonista da sua vida é não ficar procurando fora de você muitos elementos que vão determinar se você é feliz ou infeliz. Eu sou um animal social, dizia o grande filósofo
Aristóteles, eu sou um animal político, eu vivo em grupo, eu não vivo isolado. Logo, é lógico que a minha vida tem relação com as pessoas, mas ela não pode depender da oscilação das pessoas. Ela tem que ter uma questão interna muito definida e muito decidida. Então, eu vou narrar brevemente alguns dos aprendizados que eu tive para esse caminho da felicidade. No passado, muitas vezes eu fiquei reclamando, por exemplo, só para dar um exemplo banal, assim que eu me mudei para o meu primeiro apartamento em São Paulo, naquela época, inclusive, não tinha telefone, o telefone há mais de 35 anos era um privilégio de pouca gente, eu não tinha dinheiro para ter uma linha telefônica e não havia ainda o celular. E sábado à noite eu ia e esperava que as pessoas viessem me visitar. Sábado à noite eu já tinha comprado coisas, tinha comprado queijos e vinhos, eu tinha comprado alguma coisa para receber pessoas, não havia telefone. Aqui em São Paulo, raramente alguém visita sem avisar. Eu ficava muito triste e ficava pensando, nossa, será que eu sou tão chato? Bem, eu posso ser muito chato, mas será que ninguém quer conversar comigo? E eu ficava reclamando, até que um dia eu me dei conta que ao invés de ficar reclamando, eu poderia organizar alguma coisa. E no meu caso, ir até um telefone público e ligar para as pessoas que fossem importantes para mim e começar a convidá-las. Vá lá em casa no sábado à noite. E várias foram. E a partir dali eu comecei a perceber que se eu quero companhia, eu vou em busca da companhia. Se eu quero ler um livro, eu pego o livro e leio. É exatamente esse protagonismo que vai impedir que eu fique em um sofá reclamando, o país está difícil, a crise é terrível, meus amigos não me ligam, eu acho que eu sou uma pessoa que tenho problemas. Sim, você tem como eu tenho. Mas quando eu falo do protagonismo faça as coisas que você imagina que devem ser feitas. Eu brinco às vezes em palestra, alguém chega e me pergunta, ai professor, como é que o senhor lê tanto? É para ser uma brincadeira, mas é uma coisa muito séria. Para ler tanto, eu pego o livro e abro. Quer dizer que tudo que eu decido, eu faço? Não. Não. Muitas vezes eu quero alguma coisa e eu desvio por uma questão banal. Eu quero dormir mais cedo e acabo indo dormir mais tarde. Eu digo, não, essa série eu só vou ver um capítulo e acabo vendo a temporada inteira. Eu erro, eu tropeço, eu não sou absolutamente focado que todas as minhas decisões virem atos e realizações, mas eu estou convencido que se a maioria das minhas decisões que tenham meta, que tenham clareza de objetivo, que possam dar o primeiro passo, que a maioria dessas decisões possa me levar a uma percepção maior de quem sou eu, o que realmente eu quero. E o que eu realmente quero não está dado pelos outros, e não é o que os outros querem, e não é o que minhas redes sociais querem. Os outros vão me dizer coisas que ajudam ou atrapalham, mas o meu projeto, ele é sempre meu. E quando eu posso encontrar pessoas confiáveis, quando eu posso amar, quando eu posso ter bons amigos também, isso vai ajudar muito na caminhada. Mas nem o seu melhor amigo e nem o seu pior inimigo, nem a pessoa mais azeda das suas redes sociais, nem a pessoa mais doce são determinantes da sua felicidade. A felicidade, então, é, em primeiro lugar, um desejo de ser feliz. Em segundo lugar, a felicidade é a capacidade de achar que eu posso, que isso não é inacessível, que eu não sou uma pedra, que eu não sou algo sem vontade, que eu não sou dotado de impotência como uma pedra, ou um galho seco, ou uma folha morta. E é claro, eu não sou impotente quanto à vontade, mas é óbvio, eu não sou onipotente, como nós em geral atribuímos a Deus. Entre a impotência da pedra e a onipotência de Deus, existe um caminho daquilo que eu desejo, aquilo que Maquiavel chamou de virtude, o conjunto de habilidades que eu tenho para atingir a minha meta e que vai dialogar com o acaso, com o acidente, com o azar ou com a sorte, aquilo que Maquiavel chamou de fortuna. A felicidade só pode ter um padrão,
que é estabelecido por você. A felicidade, diz o grande filósofo francês Luc Ferry, uma vida bem-sucedida, não pode nascer de um projeto que seja externo, que seja dado por outra pessoa. A felicidade é dada por você. Para algumas pessoas, um emprego estável, sem grandes sustos, salário fixo, do início ao fim da vida. Para outros, com uma mentalidade distinta, a busca de cada vez maiores aquisições, desafios, aquilo que geralmente chamamos de empreendedorismo. Para alguns, uma família pequena, para outros, uma família numerosa, para outros, por fim, um certo isolamento, que não é sinônimo de infelicidade. A solidão não é sinônimo de infelicidade se ela pode se tornar solitude, ou seja, a capacidade de ficar sozinho. Aliás, é um bom indicativo da felicidade se você consegue ficar sozinho, se você consegue estar consigo mesmo. Então, com toda honestidade, esse é um período que nós estamos sendo chamados a uma reflexão. É uma reflexão muito importante. Com toda honestidade, com toda tranquilidade, o que está atrapalhando o seu desejo de felicidade? O que está atrapalhando o fruir pleno da sua vida? Respondendo essas questões dentro do possível, eu não posso desejar ser imortal, nem voar sozinho me atirando dos lugares. Dentro do que é possível na vida, a partir disso eu dou o primeiro passo. Vamos distinguir, gente, que existem doenças que eu insisto muito, existem doenças graves, como depressão, como bipolaridade, como transtornos psíquicos, que não são culpa da pessoa. Uma pessoa que é infeliz em função da sua depressão não controla muito a sua vida. Essas pessoas precisam de ajuda profissional e eu vou sempre insistir. Depressão é doença, como um câncer, como qualquer leucemia. A pessoa não é culpada por estar deprimida. Ela precisa e deve procurar ajuda profissional. Mas eu me refiro a você e a mim que não temos esse grau grave de alteração psíquica. Eu me refiro a todas as pessoas que, como eu, às vezes estão mais alegres ou mais tristes. E se eu disse que a felicidade não é contínua, não é algo que você vá sempre ter o mesmo sentimento, é porque você precisa tomar uma decisão interna de estar bem. Uma decisão interna de não ir em busca, por exemplo, de coisas negativas, de não reforçar coisas negativas. Quais são as pessoas que valem a pena para você ter uma conversa? É bom ter dezenas, centenas, milhares de seguidores nas redes sociais? Ou seria bom ter pessoas significativas? Ao convidar para uma festa de aniversário, um evento da minha família, seria bom encher a casa, tirar uma boa foto? Ou ter aqueles 4, 5, talvez 5 amigos, de fato, testados e aprovados ao longo da minha vida? O que é realmente importante? Nós somos levados a dar essa resposta continuamente. E as pessoas felizes são aquelas que realmente conseguem, estabelecem e colocam em prática um projeto fascinante de passo a passo, todos os dias, repetindo um esforço diário, irem em busca dessa tal de felicidade. Uma felicidade que não vem pronta, felicidade que não é exatamente uma meta lá na frente, mas é um procedimento diário, contínuo, em que eu vou querer, vou buscar, eu vou fazer aquilo de uma felicidade como se fosse um delicado origami, aquela dobradura japonesa que eu vou fazendo e definindo a forma, e o prazer tem que estar durante. Se eu vou montar um quebra-cabeça, alguém me disse no jornal, está na moda nesse recolhimento que muitos estão, de voltar a fazer quebra-cabeça, não é porque eu vou terminar o quebra-cabeças de 1000 peças ou de 10.000 peças, mas porque eu tenho prazer em focar, em construir uma paisagem a partir da conexão daquelas peças. Imagine sua vida como um gigantesco quebra-cabeça. Uma vida formada de muitas peças, profissão, questões corporais, relações com as pessoas, amores, família, bem-estar e assim por diante. O prazer e a felicidade têm que estar na conexão de cada uma
dessas peças. E às vezes alguma peça está exageradamente grande. Algumas pessoas dedicam-se muito ao trabalho e pouco à família. Outras se dedicam muito ao cuidar do corpo e nenhum ao intelecto, à capacidade de crescer. Outras se dedicam inteiramente à cultura, leem sem parar, mas se esquecem que seu corpo está demandando mais ação, mais movimento para que seu cérebro continue bem energizado. Então a felicidade se torna a capacidade de gerenciar um quebra-cabeças complexo. Um quebra-cabeça em que eu vou ter que juntar peças e que às vezes parece que estão encaixando, mas é preciso esforço. E esse esforço é em si o esforço da felicidade. Começa com não reforçar linguisticamente, enunciando coisas negativas. Quantas vezes em um dia de verão quente você encontra alguém reclamando sem parar? Esse calor está insuportável, eu não aguento mais esse calor. Meu Deus, que calor é esse? Quando é que vai passar? Bem, essa reclamação não diminui em 1 grau a temperatura, mas essa agitação acaba dando mais calor à pessoa e ela se torna inconveniente, porque ela diz o óbvio: está muito quente, esse ônibus está apertado, meu Deus, esse ônibus está insuportável, não cabe mais ninguém. E eu vou reforçando e vou criando uma atitude negativa e meu cérebro vai entrando nessa atitude negativa. O cérebro é um computador abastecido por programas, por um software que eu vou inserindo nesse hardware que é o cérebro. Assim não se trata de aceitar tudo que vem pela frente. Se o ônibus está lotado, eu posso tentar que ele não esteja tão lotado através de pressão política ou junto à empresa. Ou posso imaginar que chegou a hora de eu comprar um carro, se eu puder. Ou posso imaginar que eu posso, se o trabalho permite, ir de bicicleta ou ir a pé. Mas eu vou encontrar uma solução. Eu vou encontrar um caminho, ao invés de ficar reclamando. E se por fim, ensinam também os filósofos estoicos, não é possível mudar alguma coisa, cabe a mim aceitar que aquela coisa é intransponível. E como tal, vou ter que aceitar como parte da existência. Não tenho como determinar a mudança de algumas coisas. O foco excessivo no passado, ele pode provocar remorso. Ah, se eu tivesse mantido aquele amor. Ah, se eu não tivesse tido aquela coisa desagradável para quem eu amo. Ah, se eu não tivesse saído daquele emprego. Ah, se eu tivesse comprado casa naquela ocasião e não agora. Sim, é bom aprender com o passado. Eu sou historiador. É muito bom aprender com o passado. Mas o foco excessivo no passado traz remorso. O foco excessivo no futuro traz um sentimento muito estranho, porque traz ansiedade. O ideal é que, aprendendo com o passado e tendo metas claras de futuro, eu possa viver sempre o momento presente. Esse dia único e especial. Esse dia que se abre diante de nós e que nunca se repetirá. Esse dia que exige que eu acorde e que eu tenha uma disposição, mesmo que não seja o primeiro sentimento que me vem à cabeça, que eu tenha uma disposição de ir adiante, de caminhar, de querer algo, de construir algo. E por quê? Porque a vida é muito mais pesada quando ela é carregada de tristeza e de dor. Porque tudo se torna mais difícil se eu arrasto as pernas como se houvesse chumbo nelas. Porque o otimismo é produtivo. Porque a felicidade traz novas visões e novas possibilidades. Então eu volto ao que eu disse no início. Quando eu olho para pessoas que construíram impérios de conhecimento, de obras, de música ou de dinheiro, essas pessoas não foram felizes porque chegaram àquele ponto e que tinham um X de dinheiro, ou que tinham uma obra musical extraordinária, ou então que tinham uma construção intelectual impactante. Foi o procedimento de construir de forma feliz, positiva, focada, que fez com que essas pessoas tivessem uma felicidade no caminho. Então o foco é aprender com o passado. O foco é projetar no futuro metas que eu tenha, que eu queira. Você está aqui hoje. Você tem na sua frente um celular. Você tem um computador, um tablet, seja o que for. Porque você tomou decisões no passado.
Você tem uma casa, ou está pagando uma casa, ou deseja uma casa, e para isso há decisões que são feitas. As relações afetivas são feitas de gestos, e muitas vezes também de eu evitar dizer coisas desagradáveis, mesmo que elas me venham à cabeça ou que eu tenha tido essa ideia. Então, é uma construção, e é uma construção complicada. É uma construção difícil e muitas vezes uma construção muito complicada de eu manter. É uma construção na qual eu necessito de muita força, muito empenho, de muita energia. Felicidade é o processo de construção daquilo que eu acredito, daquilo que eu quero, com as pessoas que eu considero relevantes dentro do tempo atual. Ela não vai começar após o fim da epidemia. Ela não vai começar quando nós superarmos o que todos desejamos no nosso amado país, quando nós superarmos a crise econômica. Ela não vai começar quando eu tiver o diploma, a casa, o carro ou a pessoa perfeita ao meu lado. Ela vai começar agora, nesse exato momento, mirando para que num futuro melhor, para quando nosso país encontre a tranquilidade do fim da doença, o controle da epidemia e o acúmulo possível, por exemplo, de progresso material, então essa felicidade ainda será mais plena. Ainda eu teria uma família melhor, eu teria ainda menos preocupação, mas creiam-me os jovens, haverá novas preocupações, haverá novos desafios, haverá nova questão pela frente, e essa nova questão vai ser o problema do momento, quando ele chegar. Então eu sou feliz desse instante, instante dentro do qual eu decido, eu quero, eu desejo que as coisas melhorem. Eu vou ler para vocês um trecho de um livro de um amigo meu, o professor Luiz Gaziri, que eu recomendo a leitura. Tive o privilégio de escrever prefácio de uma nova obra dele, e ao encerrar esse livro extraordinário, A Ciência da Felicidade, Luiz Gaziri, Faro Editorial, ele diz ao final da obra o seguinte: tudo está ligado na bela dança entre a motivação e a felicidade. Lembre-se de que a sequência de eventos aqui descrita começa com uma escolha. Essa escolha gera uma série de outros benefícios que podem mudar a sua vida e daqueles ao seu redor. Tudo o que importa é fazer a primeira escolha. Pula um trecho para ler o parágrafo final. Lembre-se de que você tem uma quantidade limitada de dias para completar esse ciclo e deixar a sua marca no mundo. A escolha de como usará esses dias é toda sua. Ao aplicar a ciência no seu cotidiano, você passará a sentir cada vez mais que a felicidade não se busca, mas se constrói. Essa é uma frase muito importante, eu enfatizei nessa live. A felicidade não se busca, mas se constrói. Essa construção se dá com as suas decisões. O que você vai escolher hoje para começar a assumir o controle do seu sucesso? Ideia do professor Gaziri e a pergunta com a qual eu encaminho a nossa conclusão. O que você vai fazer de concreto para atingir o seu sucesso? E quando eu digo sucesso, não me refiro a sucesso material apenas ou exclusivamente. Que decisão você vai tomar amanhã? Ou você vai transportar para o pensamento mágico? Amanhã vai dar certo, porque eu vou colocar a cor verde. E ao sair de verde eu vou me encher de esperança. Coloque verde. Se fica bem para a sua pele, coloque verde. Coloque branco, coloque preto, coloque qualquer cor. A felicidade não será dada se você sair da cama com o pé direito, tanto faz. Nem pela cor que você vestir, nem por qualquer coisa que você puder pensar, mas apenas pela decisão de um ato concreto, de que a partir de amanhã você vai reclamar menos, fazer mais, pensar que você pertence a um grupo familiar e social, pensar que você quer ser relevante, fazer diferença na vida dessas pessoas, que você não vai se contentar com uma existência medíocre, com uma existência passada sem muito sabor, uma existência mediana,
Uma existência, como eu chamo às vezes, de existir no gerúndio. Como é que você está? Levando mais um dia depois dos outros. Ou seja, não pode ser assim. Tem que ser muito mais do que isso. E às vezes o dia será bom, às vezes ele será ruim, e você vai, de fato, colher bons frutos e ter algumas decepções. Mas se a felicidade é um propósito de protagonismo diante de ações concretas, você vai parar de dizer que é o seu signo, é a lua, é o momento, é o vírus, é o problema, e vai passar a incluir seu eu nessa equação. O que você pode fazer para mudar? Quando você olha pessoas que conseguiram coisas, quando você olha para qualquer pessoa que você imagina que conseguiu algo, não imagine que aquilo caiu na cabeça dela, mas que foi fruto de uma luta. Fulano está bem empregado depois de uma faculdade de sucesso. Ele não foi para aquela faculdade, porque a faculdade foi buscá-lo em casa e disse, pelo amor de Deus, se matricule aqui nesse curso. Para cada pessoa que a gente admira, existe uma trajetória, existe um caminho, e um caminho às vezes muito árduo. Para cada corpo bem construído, para cada vida bem solidificada, para cada família que está assentada sobre a rocha, existe um esforço muito grande. E os outros vão dizer sempre que é sorte, que é a sua energia, que é seu signo. É porque o sucesso era destinado a você, foi a sua estrela. Nós sabemos que o segredo da felicidade é o esforço e o preço que eu estou disposto a pagar para essa felicidade. O preço é alto porque a felicidade é um grande prêmio. O resto é gente triste, jogada pelos cantos, reclamando sem parar, dizendo porque eu nasci aqui, porque eu sou assim, porque que nada muda. Nada muda se você não mudar. Esse tem sido o caminho do meu amor à felicidade. Pode não ser o seu. Leia muito sobre o tema. Eu já escrevi vários livros sobre o tema, junto a colegas ou sozinho. Leia muito sobre o tema. Pense. Não acredite naquilo que o Leandro lhe disse agora. Construa seu próprio caminho. Não siga nenhum guru. Não aceite abrir mão do seu livre-arbítrio. Só você, exclusivamente você, sabe onde você quer chegar. E se você quer chegar à felicidade, ouça tudo que as pessoas têm a dizer. Construa seu próprio patrimônio biográfico. Torne-se alguém significativo. Deixe levar a vida por inércia, por aquele processo descrito na física como uma força que atua ou deixa de atuar sobre você. Torne-se protagonismo. O benefício desse esforço é a minha grande meta, aquilo que eu busco nos últimos anos com muita concentração e foco. Eu, Leandro, quero ser mais feliz e eu hoje sou mais feliz do que eu já fui há 20 anos. E gostaria que os próximos anos fossem ainda mais felizes. Não quer dizer que eu ria sempre, não quer dizer que eu não chore, não quer dizer que eu não tenha momentos de verdadeiro desespero, mas eu sei que isto é apenas um tropeço, um buraco numa estrada. E o carro se agitou quando eu passei por ele. Mas quem sabe onde quer chegar, não fica parado, lamentando. Quem sabe qual a sua meta, não fica projetando no passado ou apenas pensando no futuro. Vive intensamente essa felicidade. Eu desejo muito que todas e todos aqueles que nos acompanharam nessa live possam ser muito felizes, pegando o que eu disse, adaptando, negando, aprofundando e dizendo: hoje, a partir de hoje, eu quero fazer algo significativo na minha vida. Sua família, o Brasil, mas acima de tudo, você fará muita diferença se tomar essa decisão. Um grande abraço virtual, que é o que a gente pode dar, e que um dia a gente consiga de novo abraçar todo mundo na rua, mais feliz por uma felicidade que começou agora, em plena epidemia, em plena crise, em pleno medo. É no momento da noite que as pessoas que têm luz se destacam mais e mais. É agora que você precisa ser mais luz do que nunca. Sejam todos luz,
brilhem, porque de trevas esse mundo está cheio.